Olá, boa noite, bem-vindos a todos. Um prazer estar aqui com essa roda tão especial essa noite, com um grupo de trabalho sobre envelhecimento, como nosso convidado aqui especial, um grupo de mulheres especiais que estudam o tema do envelhecimento no SEDES. E eu vou abrir a roda, representando aqui a Casa Frida e coordenando também com a Agda, que está como convidada aqui na empreitada da Clarice conosco. Eu queria só contextualizar um pouco que a gente vem estudando a Clarice na Casa Frida. Então a gente está lendo a biografia, lendo os contos da Clarice, e como esse conto Feliz Aniversário, ele conversa muito com o tema sobre envelhecimento, nós fizemos esse convite para o grupo estar aqui participando com a gente, para a gente poder falar de um assunto tão necessário e tão importante da gente pensar, e que a Clarice abordou de uma maneira tão forte, tão difícil, tão profunda, né? Com esse título Feliz Aniversário, que de feliz esse aniversário não tem nada, né? Só para contextualizar, esse conto ele vem do livro Laços de Família, que a Clarice escreveu em 1960, que foi um livro no período dela, que ela estava chegando no Rio de Janeiro, depois de uma temporada de 7 anos nos Estados Unidos. Então, ela estava aqui no Brasil por volta de um ano. E o próprio título do livro, né, Laços de Família, né, ele fala muito sobre os laços, sobre os vínculos e sobre as dificuldades que é enfrentar mesmo as situações familiares, que a Clarice aborda, trazendo sempre esse lado difícil das relações, que as relações elas são construídas, né, que as relações elas dão trabalho, que as relações são frágeis como um laço, né? Então a gente está aqui entrando no Laços de Família. E aí eu vou falar um pouco sobre o conto para depois abrir, né? Que a gente tem essa difícil missão de mediar, porque são tantas pessoas interessantes que eu já estou aqui reconhecendo que tem tantas boas contribuições, que a gente tem um limite de tempo para essa conversa. A ideia é que a gente possa abrir depois para uma roda de conversa, uma conversa informal, para vocês trazerem percepções sobre o conto, sobre o tema do envelhecimento, mas que a gente tem esse prazo até as 10 horas para a gente estar encerrando esse bate-papo hoje. Bom, primeiro eu queria falar um pouco sobre o conto, assim como a Clarice traz em vários outros desse livro, como Conto Amor, principalmente Conto Amor, também fala de uma relação familiar, ele vai tendo várias camadas, esse conto. Então a gente está aqui se havendo inicialmente com uma preparação de uma festa de aniversário, da matriarca da família, né? A gente está aqui com a dona Anita, que tem 6 filhos e que é cuidada pela única filha mulher, que é a Zilda, que cuida dela, que mora com a mãe. E um pouco esse aniversário que vai sendo uma celebração muito indigesta, né? Essa Zilda sozinha, sem a ajuda dos irmãos, preparando toda a festa, sem nenhum movimento desses irmãos para se integrar também nessa divisão, nessa celebração, que mais parece um rito fúnebre, né? Não parece tanto um aniversário, né, uma celebração, mas ele vai tomando um tom muito dramático, muito intenso. E o que a gente vai percebendo logo no começo do conto é que esses familiares, eles não têm muito um vínculo afetivo entre eles, né? São pessoas que parece que tem sempre um certo mal-estar, né? Tanto que um dos filhos não comparece porque não quer encontrar os irmãos, aí manda a esposa no lugar dele. É, e aí é muito interessante porque ela vai descrevendo um pouco o lugar do velho, né? Como a Clarice descreve, né? Esse cheiro de guardado, que a dona Anita parecia oca por dentro. E aí esse silêncio que é ensurdecedor, né? Tem
vários momentos da Dona Anitta que ela está em silêncio, mas que parece que vai chegando nós leitores como um grito, né, da postura e todo esse mal-estar que vai acontecendo em torno desses filhos. E aí começa uma segunda camada do conto, mais profunda, que é esse momento em que a gente vai vendo mais a Dona Anitta, não só como objeto, mas como um sujeito presente e ativo nessa relação, né, na relação com os filhos. Que aí vai trazendo um pouco a perspectiva da Dona Anitta, que ela tinha um mal-estar muito grande em relação a esses filhos, né, uma certa repulsa, um desprezo por esses filhos, e parece que o único filho que de fato ela tinha um envolvimento maior é um que já tinha falecido, que é o Jonga, que parece que tinha, né, um dos irmãos conta que com ele ela tinha um olhar diferente e que com todos os outros filhos, nenhum filho conseguia sustentar esse olhar da mãe, né, esse amor duro de suportar. E aí a gente vai acompanhando toda essa celebração, todo esse engodo, toda essa situação que vai se arrastando, né, desse aniversário, e um momento em que ela toma a palavra, né, e todos olham para a Dona Anitta, e ela vai dizendo todo esse mal-estar dela se sentir quase que invisível nessa família, e também um olhar muito crítico a esses filhos, né? Então a gente pode pensar um pouco nesse lugar da mulher, que é um tema muito forte na obra da Clarice, né? O lugar do feminino, das mulheres, pensando em 1960, e essa crítica que ela diz que ela vem, que o tronco era bom, né? Ela se casa em hora, com o tempo, com um bom homem que ela respeitava. Só que os frutos são infelizes, né? Todos os frutos são infelizes, eles são fracos e ela era forte. E é o momento em que a Dona Anitta cospe no chão, né? E dá todo aquele movimento junto com esse mal-estar que vai se arrastando com a família. E aí eu acho que é uma reflexão muito interessante, porque por mais que a gente está falando aqui de 1960, como é atual e como as famílias têm dificuldade mesmo em se relacionar, principalmente com o lugar de um familiar, uma matriarca que precisa da ajuda dos outros, né? Que já está numa idade em que ela precisa de cuidados, só que esse cuidado ele também é construído a partir das relações, dos vínculos, principalmente tratando de uma família, né? Se esse cuidado está direcionado à família. Então a Clarice ela traz, né, essa festa que aí de repente algo que se rompe ali nessa narrativa, essa casca que é rasgada e a gente entra nesse momento, né, que tem essa grande revelação dessa relação muito difícil da Dona Anitta com os filhos, com os familiares, e como esses vínculos de fato era um amor muito duro, muito mal elaborado entre eles. E aí eu queria abrir também agora para escutar a Águida, depois eu passar a palavra para o grupo, mas também para a gente pensando, né, a partir desse ponto, o que a gente poderia pensar acerca também das relações, do cuidado com o envelhecimento, o cuidado também com as famílias, e como as famílias muitas vezes ficam sozinhas nessa missão de exercer esse cuidado, né? Como talvez a gente está aqui falando junto com psicanalistas, né? Da gente poder ter mais conversas como essa, não só entre psicanalistas, mas também circular para as pessoas de outras áreas, para a gente poder pensar juntos uma problemática que está cada vez mais atual, né? E depois vou passar para a Luciana também, que é a coordenadora do grupo, para a gente também estar começando a conversa. Mas, enfim, bem-vindos. É um ponto difícil, indigesto, não tem nada de feliz nesse aniversário, mas acho que é uma discussão muito rica e bem colocada para esse momento que a gente está estudando esse tema de uma forma tão profunda e realista, né? Que a Clarice também traz para nós.
Então, Águida, boa noite, bem-vinda. Boa noite a todos, todas e todos. Prazer estar aqui. Queria agradecer de novo a Carla, a Casa Frida, pelo convite, as amigas do SEDES que estão aqui hoje. Estou muito feliz de ver muita gente aqui do nosso grupo, né? Do grupo da biografia. E olha aí, a gente criando mais oportunidades para ler Clarice. A gente fica arrumando desculpa, né, gente, para ler Clarice. E eu levei um susto quando eu soube que tinha tanta gente inscrita, porque eu achei que ia ser um grupinho menor, mas fiquei muito feliz, né? Porque eu acho que são os desdobramentos aí, dos efeitos dessa leitura, né? E, enfim, eu acho que a proposta sempre é essa, né, Carla, que a gente circule, né, para as pessoas dizerem, né, de como caiu a leitura para cada um. É, mas eu revisitei esse conto depois de muitos anos, né? Eu e a Carlinha a gente escolheu esse conto para trazer, para pensar também essa questão do envelhecimento. Mas é isso, né? Essa autora tão incrível, né? Que abre para a gente esse outro território, né? Esse campo de sensações e reflexões que vão tão além, né, do lugar comum, né? São cenas cotidianas, né, que a gente vê nos contos. Para quem está aqui do outro grupo, né, a gente vê isso nos outros contos, supostamente, né, simples e banais e que desvelam, né, para a gente aquilo que a gente reconhece em si mesmo e que eventualmente é angustiante. A gente diz que tem gente que nem consegue ler Clarice. Essa autora que, inclusive, né, fiquei pensando lendo o conto, não viveu a velhice propriamente dita, né? A Clarice morreu com 57 anos, né? Nova, mas começou a escrever muito cedo, né? Então a gente estava aqui fazendo a conta, a Clarice escreveu durante 37 anos, quer dizer, quase 40 anos, né? De muita produção, né? Desde pequena, né? A gente viu na biografia, né? Mandava os contos para o Diário de Pernambuco, né? Que eram sempre recusados. Ela ficava muito indignada, mas ela lançava uma hipótese, né? Ela dizia, eu sabia o porquê, né? Era porque os outros diziam era uma vez, não sei o que lá, e eu não, eu dizia de sensações, né? E em algum momento, né, ela conta que quando ela um dia decidiu escrever, né, começar a escrever com Era uma Vez, a gente falou sobre isso no último encontro, né, ela teria escrito Era uma vez um pássaro, meu Deus, só, né, lembrando, né, de quem é essa escritora. E nesse conto, acho que a Carla já falou muito bem, né, Carla, acho que fez uma leitura muito ampla, é muito interessante, né, assim, a gente ser apresentado para essa matriarca, né, essa dona Anita, enfim, né, é um conto que é escrito dentro desse livro, Laços de Família, né, essa matriarca responsável por esses laços de família que a gente vai entendendo que são muito tênues, né? E esse conto em que a gente vai se identificando, né, com essa personagem num clima, né, que é muito interessante, né, silêncio e som, né, como a gente vai se vinculando intimamente a ela, né, observando essa família, né, ela nessa mudez, né, nessa postura tesa, né, como se diz no conto, e essa família muito desconcertada, né, muito distante afetivamente dessa mulher. Né? Então a gente se lança muitas perguntas, né, nesse conto, né, que vai caminhando, né, com essa descrição, né, da chegada, né, dessa família, desse aniversário, né, em que essa protagonista, né, colocada, né, quase que reificada, objetificada ali, né, na cabeceira da mesa, quase que compondo ali a decoração da festa, né, 2 horas antes, né, alguém a veste, né, essa mulher que a gente vai entendendo ao longo do conto a força que ela tem, né, então é muito forte imaginar, né, que ela é posta nesse lugar, né, assim, ali, e por essa filha, né, como disse a Carla, é muito interessante pensar nisso também, né, que é a única mulher
né, entre 7 irmãos, né, e como se diz no conto, né, estava decidido há anos, né, que seria a que cuidaria, né, dessa mãe, né, e aqui imagino que muita gente tem histórias para contar, né, sobre esse lugar, né, e a Clarice é essa escritora, por que não dizer feminista, né, que já criticava o patriarcado, né, da época, né, e nesse conto não é diferente, né, porque essa Zilda o tempo todo, né, buscando, né, o reconhecimento desse lugar, né, de cuidado, mas muitas vezes equiparada ali a uma escrava, né, cuidando dessa mãe, né. E aí, só para dizer assim que todo mundo aqui leu, né, mas é muito interessante pensar, né, que essa mulher em algum momento, né, que acho que é o momento de epifânico do conto, revela a existência dela com aquele gesto, né, em que ela cospe no chão, né? Ela não fala, né? No primeiro momento, ela cospe, né? E causa, né, todo aquele furor, né? Inclusive a filha ali se sente muito constrangida, né? Como se ela tem uma inversão ali, né? Mãe e filha. Nesse momento a filha como mãe, né, da própria mãe, sentindo que tinha que dar satisfações, né? E ali há todo um constrangimento, né? Antes disso, aliás, né, depois a gente vai poder falar, tem a cena do bolo, que também é muito interessante, né? Que ela não fala, mas ela já, né, incomodada, observando aquela hipocrisia toda, toma a faca, né, para cortar o bolo, né? Que ela é quase um prenúncio de um crime, né? Cria-se um clima, né? Antes dela cortar o bolo, né? E há uma analogia interessante, né? Não sei se vocês separaram, né? Que ela diz da pá de terra, né? É uma cena muito curiosa, né? Assim, como se de fato fosse, fosse quase um ritual fúnebre, né? De enterro, né? Dessa mãe, né? Que é uma mãe que a gente vai entendendo, como a Carla disse, né? Muito forte, né? Como a rainha do cetro, né? No fim do conto. E se por um lado, né, a gente vai discutir aqui hoje, né, a gente pensa muito no lugar da velhice, essa solidão, né, porque a não ser pela aquela nora mais nova, né, a Cordélia e esse neto eleito, né, o Rodrigo, nenhum filho era benquisto, né, todos eles eram azedos, opacos, né, na visão dela, a despeito dela ter escolhido, o tronco era bom, né? Ela vai descrevendo esse marido quase como se ele a servisse. Não sei se vocês tiveram essa impressão, né? Porque ele lhe fizeram, ele lhe deram os filhos, né? Ela escolhe esse sujeito, mas ao fim e ao cabo ela é muito sozinha, né? Interessante, né? Assim, pensar que mulher foi essa também, né? Assim, que, né? Enfim, de fato, não conseguiu ali, né? Criar vínculos significativos, né? Tinha esse Jonga, né? Que era o primogênito e que supostamente era o eleito dessa mãe, né? E depois o José, né? Que se torna o líder, como é dito no conto, mas muito inseguro, né? Muito à busca do olhar de aprovação dessa mãe até o fim do conto, né? E aí só, enfim, acho que tem muitas coisas, mas é muito interessante pensar o fim também, né? Quando eles saem, né? A gente fica se perguntando sobre esse aprisionamento, né, da família, né? Quando eles lá fora se sentem um pouco mais livres, né? A despeito da Clarice dizer que era para ser um momento vivo, mas estava morto, né? Mas a gente se pergunta se a morte dessa matriarca não libertaria também esses filhos de alguma forma. Mas como acaba o conto, a morte era o mistério dela, né? Porque ela espertamente, né, como a Clarice diz, sempre vivia mais um ano. Enfim, mas vou lançar aqui a palavra para ouvir, porque é sempre muito gostoso ouvir as impressões e a gente poder aí trocar.
Bom, tá aberto agora. Não sei se a Luciana quer falar alguma coisa agora ou eu já abro aqui para a roda antes. Não quer falar um Eu queria pouco? agradecer, Carla, por essa oportunidade de troca. A gente vem trabalhando nesse nosso grupo há 2 anos e temos feito um percurso muito rico, não só de leituras teóricas, mas de reflexões e temos nos encontrado com as nossas questões a respeito do envelhecimento e é um convite muito oportuno para trocar, para discutir esse conto, escutar o que as pessoas pensaram, poder pensar junto. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada. Obrigada a você, Luciana, por estar aqui com a gente, o grupo também. Então, eu vou começar a passar a palavra para as pessoas e a gente vai circulando juntas, né? Quem quiser falar, fica à vontade. Vou passar para Maria Cristina. Boa noite, Maria Cristina. Tudo bem? Tudo bem, Carla? Boa noite a todos. Eu também quero agradecer sempre essa oportunidade, né, de poder participar de um grupo assim, em que a gente aprende muito, né? É, eu não vou falar muito assim sobre os personagens, sobre o conto em si, mas eu gostaria só de passar algumas sensações que eu tive ao ler o conto, já pela segunda ou terceira vez. Eu achei isso muito interessante, porque é, a primeira vez que eu tive uma experiência de perceber, foi assim, não propriamente o envelhecimento, e nem foi exatamente numa festa de aniversário de uma parente de uma conhecida minha. E eu, na verdade, não tinha assim relação com a família, só era mesmo conhecida dessa pessoa que me levou na festa. E a senhora que estava fazendo aniversário já tinha também seus 90 e tantos anos. E aquilo me chamou muita atenção, porque foi uma disputa muito grande para tirar fotos com ela, sabe? A família toda, todo mundo queria tirar foto, né? No fim, eu percebi que, coitadinha, que ela estava tão cansada, mas tão cansada, e até mesmo entediada daquela festa, porque eram fotos atrás de fotos, né? Então, quando eu vi aquilo, aí me chamou a atenção, porque eu comecei a perceber exatamente isso, né? É essa objetificação, né? Do idoso, porque ele já, com o decorrer dos anos, né? Principalmente depois lá dos seus 80 e poucos anos, se não for uma pessoa assim muito consciente, muito ativa e muito crítica, né? Ela vai se deixando envolver e vai se cansando também, porque o próprio envelhecimento traz esse cansaço, né? E ela vai perdendo autonomia, vai perdendo tudo, né? Então passa a ser realmente um objeto. Era como se é, eu vi nessa senhora. Hoje eu faço essa análise. Na época eu achei estranho, mas agora eu consigo entender melhor a partir dessa leitura, né? Essa objetificação realmente que acontece, né? E outra coisa também que me chama muita atenção é uma experiência também agora da minha própria família, minha avó, enquanto lúcida, né? Ela conseguiu reunir todos os filhos, os netos e bisnetos, pelo menos assim, nos finais de semana. Não se fazia uma programação de ir todos juntos vê-la, mas nós tínhamos assim quase que não era uma obrigação, a gente tinha prazer em ir para encontrar a avó e de vez em quando chegava um outro parente e tudo.
Mas eu sempre percebi também que essas reuniões, mesmo que assim, sem, sem um acerto anterior, eram assim, eram visitas, né, que coincidiam ali no domingo à tarde, tudo. Mas era muito por conta da matriarca, né? E depois, quando ela faleceu, eu já tinha essa sensação de que depois aquilo ia acabar, como realmente acabou. Aí eu fico pensando assim, eu acho que, apesar, as pessoas procuram se manterem unidas com todos essas questões, essas diferenças, né, entre as pessoas da família. Eu acho que é mais para sentir que ainda existe uma raiz, né? Ainda existe a matriarca ali, que, de certa forma, né, está segurando. Né? E depois as pessoas da família se dissipam, né, com a morte da matriarca, ou do patriarca, no caso aqui da matriarca. Né? Então, essas lembranças que eu estou passando assim, para vocês, eu sempre tive, né? E agora, com a leitura do texto, eu consegui fazer essa análise também, né? E acho, assim, tudo da Clarice é muito interessante. O que eu acho mais interessante é que ela vai escrevendo e falando de coisas tão cotidianas e que parece que ela visitou a nossa casa. Ela está vendo como as coisas funcionam, né? Então, é assim, acredito eu, né, que acontece isso com todos, né? Mas é isso, eu gostaria só de passar isso para vocês, essa sensação. Obrigada. Boa noite, gente. Eu gostaria de dar minha contribuição também. Sou uma pesquisadora de Clarice na área da linguística e eu gosto muito de ver como a literatura da Clarice é recebida pelas outras áreas, né? Pela filosofia, pela psicanálise ou simplesmente pelos leitores cotidianos. E esse conto ele me pega muito porque eu também vim de uma família matriarcal. Eu falo que tive o privilégio de conviver com a minha bisavó até os meus 21 anos. E de fato é um privilégio, né? E como a Maria Cristina falou, desde que ela faleceu, tem parentes que eu nunca mais soube por onde estão. E mesmo quando ela estava viva, eram parentes que só apareciam uma vez por ano. Ou era no aniversário dela, ou era no Natal, que era ali bem próximo também. Então, a Clarice, ela parece que estava dentro da nossa casa, observando toda a rotina, toda a dinâmica familiar. E uma coisa que eu gosto muito na Clarice é que ela fala muito sobre invisibilidade, sobre essa questão de uma objetificação do ser humano até o ponto que o ser humano parece que não está mais ali. E isso é uma coisa que a gente vê também na Anitta, né? Tanto que o conto inteiro a gente só tem noção da presença dela a partir da cena do bolo. Antes da cena do bolo, você tem a relação dos irmãos, das noras, dos netos, da filha que cuida dela. Todas aquelas relações são trabalhadas e a aniversariante ela só está ali, literalmente só existindo na cabeceira da mesa. E, ao mesmo tempo, né, fazendo aqui um contraponto, parece que é uma família que vive de aparências. Né? O filho, ele não quis ir, mas ele mandou a esposa só para tentar dizer que os laços não foram rompidos, quando, na verdade, esses laços foram rompidos, sim. E ele quer fazer parecer que não foram. A própria fala dessa esposa, eu acho que era a nora de Olaria, se eu não me engano, que ela diz: eu só vim para ninguém dizer que eu não vim. Tipo assim, eu só vim para deixar a minha aparência aqui, para que todos vejam que eu estava aqui. Os filhos, eles estão ali, eles não têm uma dinâmica muito boa entre si, mas eles querem fazer parecer que se dão bem
e eles aparecem na casa da mãe só uma vez por ano, tanto que no final eles dizem até o ano que vem, e eles só aparecem para poder dizer é o dia da mãe, a gente ainda ama a nossa mãe. Então é uma família que vive de aparências, e a própria cena do bolo ela acaba sendo simbólica porque o bolo também é um símbolo de aparência do dia do aniversário. Também é uma coisa que está ali só para demonstrar uma determinada festividade, né? Você fala em aniversário, você fala em bolo. Então, toda essa questão de aparência, a Clarice trabalha muito bem e acaba, né, fazendo aquele contraponto entre aquilo que é muito aparente e aquilo que é invisível. E é isso. Acho que a Helena quer falar, né, Helena? Oi, pronto, Agora foi. finalmente consegui aqui desmutar. Eu queria fazer um comentário. Bom, super gostoso estar aqui, muito legal estar aqui na Casa Frida. Agradeço também o convite, a conversa. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu acho que é o momento em que o sujeito, ela, a Anitta como sujeito aparece, que é justamente algo que é muito comentado, como se a agressividade fosse o último reduto, a última defesa possível, em termos desse sujeito que não é escutado e é invisível, como a agressividade é como se fosse o último recurso para afirmar que o sujeito está aí, né? Porque não tem escuta, né? É isso, é tratado como um objeto infantilizado, né? E ela justamente aparece quando ela corta, né? Faz aquela, fia a faca no bolo, corta com muita força, e depois cuspe, né? Como ela marca o território de sujeito, quase dizendo, ainda estou aqui, né? Ainda estou aqui, e com força e firmeza, né? E que muitas vezes essa agressividade, que também dá para ver em pessoas muito idosas, que estão já muito com muita perda de lugar mesmo, né? Como uma coisa agressiva traz a presença, né? Dessa e a força desse sujeito, mas é pela agressividade aqui no conto da Clarice, né? Uma mulher forte e que se coloca de uma forma que paralisa todo mundo, que, né, todo mundo se tensiona e aí de fato meio escapam, né? Mas eu acho que é a hora que ela se mostra que está ali como sujeito ainda, né? Mostra os sentimentos dela em relação aos familiares, né? Enfim. Então era isso, falar dessa questão da agressividade, né, nos idosos. Eu fiquei, enquanto vocês começam a surgir outros comentários, eu fiquei pensando um pouco nisso que a Helena falou da agressividade, um pouco da fala da Lorena e da Maria Cristina, como tem algo da aparência, né? Porque o que se preserva na aparência não é essa agressividade, né? Então é tirar a foto, é esse bolo com a vela, fiquei pensando, né, desse momento do encontro da família, que é uma vez por ano, para estar com a matriarca, né? Então, eles estavam ali como soldados, né? Tem um momento que ela diz, né? Quase como soldados cumprindo uma missão, né? Então, e aquele momento de ir embora, que era para ser um momento mais alegre, mais vida, que é um pouco que a Águida traz,
que me chamou muita atenção também essa frase, mas só tem morte, né? Não tem vida. Então fica aquela situação das pessoas, mesmo indo embora, com um fechamento muito esquisito, né? Desse familiar, né? Essa família que é tão distante, e um pouco desse lugar, nessa agressão que vem, né? A gente vai ouvindo que parece algo atemporal, que tem um momento no conto que eu até esqueci que a dona Anitta estava com 89 anos, né? Porque parece que vai retomando toda a história dessa família e esse lugar, né, dos filhos que não conseguem olhar para essa mãe, né? E que dessa mãe que olhava sempre com uma certa repulsa para esses filhos fracos, né? E talvez não admiráveis por ela, né? Então, acho que a Clarice inverte também um pouco esse papel, né, desse lugar de objeto, né? E coloca essa dona Anitta, na verdade, com uma potência muito grande, né, em relação a esses filhos, e que eu fiquei pensando também nisso, né? O que efeito teria ela ir embora, né, para essa família, né? Se a gente pensar que, né, como um pouco desse fardo que os filhos levavam e ela só pensando no jantar, né? Ela só queria saber se, afinal, o bolo ia substituir o jantar ou não, né? É o pensamento da dona Anitta no final da festa, né? Mas, enfim, vou deixar circular para vocês. Oi, Bia. Quanto tempo? Bem-vinda. Oi, boa noite. Então, eu concordo, com tudo que vocês estão falando, mas assim, eu fui criada, vou falar um pouco da minha experiência, eu fui criada pelos meus avós. Então, e foi curioso que quando eu comecei a ler esse conto, quando falou 89 anos, a minha tia, que é a irmã da minha mãe, ela vai fazer 89 anos, né? E ela é uma pessoa assim cheia de vida. Então assim, e a gente sempre se encontra, a gente sempre se vê. Então eu fui, eh assim, eu não tinha lido esse conto. Eu fui, nossa, né? Claro, tem todo esse lado do feminino, essa crítica, mas ao mesmo tempo, né? Você fala dessa questão da posição, né, porque eu não tenho essa realidade, né, eu não vivo essa realidade. Então, assim, meu avô dizia, né, que família que não se encontra em festa só se vê em velório, sabe. Então, então era uma coisa, assim, que a gente tinha que sempre festejar, então tinha sempre aniversários, tinham sempre festas. Então, eu estou falando aqui um pouco, não um pouco da linha da psicanálise, mas falando um pouco dessa leitura, né, de também do outro lado da coisa, né, de que foi até colocado assim, como é que era essa relação dessa mãe, né, em relação a esses vínculos, né, porque, eu fiquei imaginando esse filho, né, ela perde um filho, né, então, por exemplo, a minha avó perdeu a minha mãe, né, meus avós, e eu fui criada por eles desde pequena, e os irmãos, né, assim, são próximos, né. Hoje eu tenho, assim, essa ligação com essa minha tia muito grande, essa continuidade que eu acho que e concordo, é uma realidade mesmo que a gente vive, mas que eu acho que fica um peso muito grande, sabe, nesses filhos. Não que nós não estamos falando aqui de certo ou de errado, né, mas o que será que aconteceu depois, né. Acho que tem um sofrimento de uma mãe que perde um filho, essa relação dela com os filhos, pode ter sido depois, não sei, uma série de coisas que poderiam ter acontecido. E quando eu leio no início, eu falo: "89 anos", eu estava toda alegre. E depois eu falo: "Gente, é um mundo que é verdade, infelizmente é o que a gente vê", mas eu me senti muito feliz, né, de não participar disso, né, de ter esse laço, de achar como é muito importante, né, essa convivência e poder passar isso para gerações, mas eu concordo, né, que os idosos passam por isso, minha tia às vezes passa por isso, no sentido de porque ela não para quieta, né, ela quer fazer, ela não para quieta, gente, vocês não estão entendendo. Eu paro quieta em casa, ela não para.
Então, assim, e ela é sozinha, mora sozinha, quer morar sozinha, e tá bom, né? A gente abriu algumas condições no sentido de ter como não dorme, ninguém dorme com ela, né? Então, tem que ter alguma coisa que, caso aconteça, ela possa nos conectar, a gente sempre se fala, tem uns combinados para não perder autonomia, já que nós estamos falando de envelhecimento, né? Então, só queria compartilhar com vocês, assim, um pouco também, né, da minha experiência contrária, né, disso. Lógico, tem uma crítica, e acho que ainda mais que ela morreu tão jovem, né, e toda a história que ela teve em relação aos pais, uma visionária, porque a gente vê isso acontecendo, infelizmente, mas acho que é a nossa missão até, sabe, de poder, nesse papel, um pouco da nossa função de reunir, que eu acho que é muito importante, reunir a família, ainda mais nos dias de hoje, né? Com pequenos hábitos de sentar na mesa, de conversar, né? Que hoje a gente está disputando tanto com celulares. Então, acho que não cabe nem só para o envelhecimento, é até antes disso. É isso. Eu fiquei, assim, a Clarice é uma escritora que mexe com a gente, né? Mexe com a gente em todos os sentidos, assim, no sentido consciente, no sentido inconsciente. Ela trata muito dessas questões, né? E eu, no campo da literatura, as pessoas diziam, né? Algumas pessoas que lidam com literatura diziam que o único livro bom da Clarice foi Nasce uma Estrela, né? Porque era o único livro que tinha Era uma Vez, que tem uma história assim mais presente ali, com personagens, com imagens. Tinha um descrédito com a literatura da Clarice que mudou muito, né? Com o tempo. Ela está num outro lugar, né? Ela é muito lida. E eu me peguei muito nesse conto, achei maravilhoso, muito impactante, né? É impressionante como ela vai colocando a gente naquele lugar, né? Naquela festa, na pele de cada um, né? A gente sente ali. E eu fiquei muito impressionada com o mistério que aquela mulher representava para aquela família, né? É como se, e pensando na vida da gente, né, que lida também com as pessoas que envelhecendo, e a gente também está envelhecendo, todo mundo está envelhecendo, de ter dificuldade de olhar para esse mistério que é o envelhecer, né? A gente é um mistério, é curioso, porque de repente a gente acorda e se dá conta que está envelhecendo. Essa coisa, isso não tem uma passagem, uma transição, assim, ninguém pensa muito nisso, né? De repente a gente envelheceu, né? E esse mistério também eu acho que traz muito a questão da morte, né? Na velhice está ali, não só, né? Porque é isso que a gente fala, né? Da velhice também trazer muita, assim, de pessoas que trazem uma alegria, que trazem uma vivacidade, mas para a pessoa, eu fico pensando nos filhos, né? Olhar para aquela mulher, né? E enxergar que o que está sempre ali dito, mas não dito, não dito, mas dito, ela vai morrer, né? Ela vai morrer, né? O quanto também, muitas vezes, as famílias vão se desligando, né, das pessoas assim mais velhas, para poder dar conta disso, né, dessa coisa que vai chegar para todo mundo, né? E eu acho também interessante, a Helena falou da questão da agressividade, e o que me chamou muita atenção também é a mudez, né? O não palavra, a não palavra, o não querer falar, não querer, parece que não tem mais nada para dizer, né, diante daquilo que ela está assistindo, né, do que ela está vendo. Fala que a mudez era a última palavra dela, né? Isso é impactante, né? Porque isso acontece, né? Tem uma coisa de não escuta, né? De objetificar aquela pessoa, que elas vão parando de falar, né?
não fala mais, né? Fica, é melhor ficar quieta, assim, né? Tem esse sentimento ali nesse lugar, né? Dessa mulher. Então, então eles perguntam assim, né? O que que ela tem, né? O que que ela tem que quando ela começa a fazer algo, quando ela pede um vinho, quando ela mostra que tem um sujeito ali, eles perguntam o que que ela tem. É curioso isso, né? Porque não se pergunta para ela, né? O que você tem, o que você está sentindo, né? Fica aquele mistério, né? Aquela mulher tesa, ereta, como um mistério para todo mundo ali, né? Para aquela família, o mistério da morte para todo mundo, que é algo que, que pouco se fala, mas que é condição de estar viva, né? É isso. Carla, eu não sei levantar a mão, mas eu queria levantar a mão, tá? Depois da Suzana. Tá ótimo. Pode falar, Suzana, depois a gente passa para Luciana. Primeiro, obrigado. O conto eu já tinha lido, mas eu acho que é interessante você ver, discutir o conto com vários olhares, assim, né? Parece um caleidoscópio, assim. Cada um vai focar num ponto. Acho que eu toco um pouco essa questão da agressividade, da onipotência. Ela parece uma esfinge, assim, a posição da mão, da imponência, daquele olhar superior, sempre dizendo da sua superioridade em relação aos outros. Ela brilha, ela é um bom tronco. E eu achei a cena do bolo algo teatral, assim, né? É como se fosse a última ceia, ou como se fosse a distribuição da herança. Então, o bolo está lá, central, é quase um personagem, e aí a hora que ela vai cortar o bolo, ela não corta o bolo. Ela meio que vira a assassina do bolo, a talhada. Então, a escolha das palavras, né? Então, eu fiquei pensando, assassino? Assassina do quê? Né? E aí começa a cena dessa última ceia, quase assim, num ritual macabro, né? Em nenhum momento parece um aniversário. Aí a aproximação das pessoas parecem ratos assim que se aproximam os pratinhos para a distribuição do bolo, né? A distribuição do pão, a distribuição do bolo. E aí você tem uma questão do bolo desabado né? Em seguida fala a mãe está lá, ela era a mãe, no bolo desabado. Então ela era meio desabada, então ela precisava se manter ereta porque ela estava desabada. Carcomida. As pessoas pareciam que estavam comendo o bolo, comiam ela, a herança dela e as coisas dela. Então, ela estava com muita raiva daquilo tudo. E aí eu acho assim que encerra também com uma frase assim, em seguida esse ritual, ela devora o bolo e a cena acaba, a festa acaba. Ela acaba com o último pedaço. E, em seguida, né, uma cena, acho que da Zilda, ela fala, a senhora, quando ela cospe, e a Zilda está naquele furor, aquela confusão, ela é uma cena, assim, marcante, de marcar o território, ela cospe, do tipo assim, né, não só estou piscando, que é um sinal de que ela não morreu, o piscar, abrir e fechar o olho, significa que ela não morreu, às vezes ela está parada, mas está piscando. E aí ela cospe. Quando ela cospe, tem a frase também religiosa, né, que é bíblica: quando o galo cantar pela terceira vez, renegarás tua mãe, que é do Judas Iscariote, né? Quando você negar pela terceira vez, ele vai ser crucificado. É uma cena bíblica. Então, esses rituais que a Clarice coloca, gente, são os rituais de passagem que ela faz como um ritual, né, macabro, ritual de morte, né? E ela crucifica os filhos, né? E então essa cena foi muito forte para mim. Eu tenho uma avó de 107 anos. Meu pai teve um AVC ano passado e minha avó foi colocada numa clínica
e a gente precisou meio que forçar a minha mãe, que cuidava da minha avó, a colocá-la na clínica. E eu vejo todo o peso assim, nesse sentido assim da culpa que minha mãe sente e desse peso que fica. E minha avó é parecida com a dona Anitta. Então eu vejo a minha avó na dona Anitta. E aí é um esvaziamento de relações, é uma pessoa dura, foi dura na vida, também perdeu um filho com síndrome de Down. Então, assim, é muito, eu falo assim, me tocou profundamente porque é um pouco a imagem que eu tenho da minha avó, que nunca conseguiu fazer relações, ela manda, ela não pede, né? Então, quando ela vai pedir o vinho, ela não pede, ela manda, adoro te trazer o vinho. É a minha avó. Então, assim, foi muito forte. Então, é um misto de relações e a gente tem que cuidar, mas a gente tem que se cuidar também para se colocar numa posição também mais que se proteja um pouco, porque tem o vazio dela, que é quase um vazio que sufoca, que é pesado e que é quase um buraco negro. Puxa a gente para um espaço que é um espaço terrorífico, macabro, que é isso que a Anitta faz no encontro com a família. Concordo que tem que ter reunião de família, vivo um outro lado de família que é interessante, que tem outras relações, mas concordo com a complexidade que ela coloca dessa mulher que é desafiadora, né? E que é tão sufocante a ponto de ser falado, amor de mãe era duro de suportar, né? Que mãe que é essa? Então, eu só queria colocar isso, eu quero ouvir mais também, mas obrigada. Que importante a sua fala, Suzana, e que impressionante ter uma avó de 107 anos, né? Eu tive uma vizinha até recentemente aqui no andar que faleceu com 108. É muito impressionante, né? Eu. Mas quando falam assim, é uma bênção, eu falo, não é uma bênção. Aham, Não é aham. uma bênção. Eu entendo que talvez um maior mistério não seja nem a morte, seja a vida tão prolongada. Mas não é uma bênção, é muito duro, Para sua mãe, deve ter sido. muito caro, muito duro, muito pesado, muito difícil, né? Eu falo que se minha mãe adoece, sou eu que estou na primeira fila da linha de cuidado. Então, é extremamente difícil e desafiador e não existe política pública para cuidado. Então, é tudo no privado. Então, isso está sendo cada vez mais real, assim. E a conta não fecha e as coisas precisam ter um encaixe que não há. Então, tem sofrimento até isso se processar. Acredito que vai ser um processo melhor daqui a uns anos, mas agora ainda está muito difícil, principalmente para quem vive essa situação de gerações que estão muito idosas, são super idosos, né? E idosos que cuidam de super idosos. Sim. Um dinheiro que, por mais que a pessoa tenha guardado, não é suficiente para tanta vida, né? Não, eu estou achando muito oportuno você trazer isso. E tem um comentário no chat da Cláudia. Ela fala sobre o quanto é impressionante o distanciamento que há, né, das famílias em relação aos idosos, e cita o exemplo do Gene Hackman, né? Que foi um evento que chamou muita atenção. A gente falou disso no nosso grupo, a gente falou disso no encontro lá no set com a Muna. Foi muito chocante e eu acho que eu junto a sua fala com esse comentário, porque não há como cuidar de idosos no privado. Principalmente porque quem cuida é sempre uma mulher, e essa mulher sacrifica, ela é sacrificada, né? Como o conto mostra muito bem, como você está contando. Então, acho que a gente tem uma questão cultural muito forte no Brasil, né?
dessa gratidão, né? Que a gente tem que amar e honrar pai e mãe. Não, não, às vezes é impossível. Às vezes a mãe foi tão dura que ela fez filhos soldados, né? Ela fez filhos enrijecidos, filhos que não conseguem demonstrar amor, não sabem o que é isso, enfim. Então, exigir de um filho que teve uma infância horrível, que teve uma mãe que nunca soube amar, que ele cuide, né? Eu acho que tem uma questão aí, é muito cruel também. E aí ao mesmo tempo que tem essa questão cultural, a gente tem uma carência absoluta de políticas públicas, né? Que garantam esse cuidado, então faz um problema muito sério. E acho que você tem toda a razão quando você fala dos super idosos, né? Dos idosos cuidando dos super idosos. A gente está com uma questão, e a gente tem uma questão no nosso horizonte, que são as demências, né? Quem é que vai cuidar? Então, eu acho que a Clarice, todo mundo falou muito dela, né? Só ela poderia dar conta de escrever um conto em que a gente sente pena de todo mundo, né? Todo mundo é muito infeliz, né? Essa mulher é muito infeliz, ela é objetificada, esses filhos são muito infelizes, né? Uma família infeliz. E, e acho que ela dá conta de mostrar o quanto essa família não sabe cuidar, mas também dá conta de mostrar o efeito que essa mãe teve, né? Então, falando nas camadas, né, Carla, acho que a Clarice dá conta disso muito bem. Enfim, era só isso. Exilda, boa noite. Ai, peraí. Ai, estou tentando aqui. Peraí. A gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Oi, Sim. boa noite, gente. Veja, eu queria dar, eu sou de Recife, eu já falei para vocês, mas eu queria dar um depoimento assim, até que eu sou uma leitora, mas agora que eu vi no grupo, não é, e comecei a começar a ler Clarice, eu não tinha o hábito e não sou leitora de Clarice, eu estou começando. Então, veja, o que o conto passa para mim, assim, primeiro que eu lendo que eu já sou idosa, eu já tenho 66 anos, né? O meu grupo, temos um grupo de amigos que são só de idosas, somos em torno de 30 idosas, tem de 92 anos, tem de 50 a 92 anos. E nós temos encontros de dançar, de viver, de se encontrar na academia. Então, você percebe que esse idoso depende muito de como ele se vê na vida, como ele vê vivendo, o que é a vida para ele. Não significa que você vai ser idoso e que você vai morrer. Então, o conto que também Clarice me passa é isso, quando ela diz que a vida é curta, que a vida é curta. Então, ela está dizendo viva, né? Então, tem uma coisa assim que a sociedade nossa, ela exclui o idoso, ela silencia ele. Ela não sabe apreciar a sabedoria do idoso. Então, eles não é ouvido, as pessoas não querem ouvir. Então, esse silêncio ensurdecedor dela, que ela cala, porque não adianta se ela falar, não vai ser ouvida. Então, acho que para mim o conto traz muito isso, do silêncio do próprio idoso, não é? Dele não poder falar, de quando ele falar não é ouvido, e aí ele precisa ter uma agressividade e chama-se o idoso chato, não é? Mas eu quero dizer para vocês que vocês que são jovens, que vão chegar lá, que a gente pode chegar lá muito bem. E tanto que a medicina hoje tem as medicinas aí estudando, não é? De você ter o ideal seria a gente completar 90 anos e deitar e morrer. Só que isso não vai chegar. Mas se nós fizermos, que eu acho assim que o que Clarice passa é que ela não está morta, que quem mata ela, não é? A própria família que exclui, os filhos que trata ela
aquela mãe, né? Que ela realmente é um mistério para a família. Ela não conseguiu ser uma mãe de diálogo. Então, no final, ela também está tendo esse silêncio porque ela não teve diálogo com os filhos. Foi isso que passou para mim. Eu queria dizer para vocês que nós somos um grupo de idosas que vai de 55 anos a 92 anos e que a gente se encontra, que vive, que está todos os dias no clube, se encontra, e não é por isso que você não deixa de viver, né? Eu queria dar esse depoimento a vocês como idoso, que a velhice ela é cara, ela é curta e cara, mas se fizermos alguma coisa de precaução antes, a gente envelhece muito bem, vivendo e curtindo a vida com amigos, né, com tudo. Agora, essa é a sociedade exclui os idosos, né? É Obrigada, isso. Zilda. Eu queria dar, não. Maravilhoso, Exilda. Tá todo mundo querendo entrar para o seu grupo agora, em Então vamos, Recife. eu Aí a vou. gente aproveita e visita a casa da Clarice, em Recife. E isso é engraçado que no grupo mesmo eu postei, falei, né? E assim, olha, a gente marca encontro, faz viagem, não é? Bebe, então assim, dança, professor de dança, então assim, é uma coisa que a gente vive. Tem dores, tem artrite, artrose, isso faz parte da vida, né? Então eu acho bacana quando elas assim, que a vida é curta, que a vida é curta e ela realmente é, né? Mas venham para aqui para Recife, que tem grupos aqui, nós estamos, tá? Todo mês a gente tem uma festa, pode ter certeza. Tô dentro dessa viagem para Recife, hein? Hein? Tô dentro dessa viagem para Ó, já Venham, joguei venham, ideia. Então vamos, venham. Lu. Eu Vamos fazer quero essa viagem. conhecer a casa Eu da Clarice, também então vou vou fazer uma companhia viagem. da Clarice aí. Aí Mas olha, a gente encontra o grupo da Exilda lá. Uhum. isso, não é? Porque tem aqui uma cineasta, que é Kátia Mezel, que até ela ficou de participar de um evento conosco, e que ela é quem está cuidando do Museu de Clarice, Beijo. né? Queria te Isso, agradecer. O Carlos está aqui também no bate-papo também de Recife, que participa isso. da Eu leitura. compartilhei no grupo Rosianos, É né? muito É bacana, né, ter a presença de vocês. A gente sente a Clarice mais perto, um pouco a fala da Maria Cristina, né? Acho que tendo pessoas de Recife, parece que a gente está mais perto também da Clarice. É muito. isso, é, Juti, ela nunca esqueceu o Recife, né, gente? Recife tem. E também nós temos um grupo de estudos de Guimarães Rosa que nos encontramos na última terça-feira do mês, e são também pessoas que estão lá, que vão conversar, sempre tem encontros. Mas nós temos esse grupo nós temos o grupo que a gente botou o apelido de Amostradas. São quase, né, 30 mulheres, mas assim, que se encontra, que sai, que vai para um barzinho e ri demais, parece um monte de adolescentes, pode ter certeza. Vai, venham-se embora para Recife, gente, venham todas. Iremos, com certeza iremos. Obrigada, Zilda. Vou passar a Obrigada a palavra você. para a Vânia. Vânia, boa noite. Boa noite. Então, eu queria falar rapidamente que eu estou muito contente de estar aqui. Eu faço parte do grupo do envelhecimento lá do SEDES, e é uma honra poder estar com vocês e ouvir todas essas contribuições desse conto maravilhoso da Clarice, que eu adoro. E eu acho que vocês já falaram bastante coisa, enfim, assim, que eu concordo totalmente, né, a partir da leitura e também a partir do estudo que a gente faz do envelhecimento nos últimos anos, né? E uma coisa que eu acho que me tocou muito, né, nesse conto, né, que dessa reunião, assim, familiar ali em torno de uma mulher invisível, né, que a gente podemos contar com uma invisibilidade do idoso. Quando eu falo da invisibilidade do idoso, eu estou falando do idoso, de muitos idosos que se tornam invisíveis na nossa sociedade, né? E fiquei com a sensação de que essa família toda, ela está ali para, de alguma forma, ser vista, né? A impressão que eu tenho é que são pessoas que que também têm lá a sua invisibilidade, né? Também estão ali vivendo
talvez momentos de reclusão, momentos que precisavam aparecer de alguma forma. Me faz pensar um pouco naquela nora de olaria que vai para o encontro de 89 anos, né, da sogra, com vestido de paetê. Então, ela precisava aparecer de alguma forma, né? Então, eu pensei um pouco isso, e acho que todo o resto já foi dito, enfim. E, e eu queria falar um pouco sobre essa questão da invisibilidade, até também para dizer um pouco de algumas observações que eu andei fazendo na vida social, né? De uma coisa que a Muna, nos encontros que tivemos com a Muna, do livro dela, inclusive, que ela fala do idoso no canto, né? Aquele idoso que fica excluído, que fica colocado como essa nossa Anitta, que está ali colocada na mesa, mas que não ela tem uma presença muito, é meio patética a situação, assim, né? A pessoa está lá, mas ela não, o sujeito não aparece, né? Esse idoso do canto, eu vejo na minha família, eu vejo em família de amigos, eu vejo em família de pacientes que trazem essa queixa, né? Dizendo, porque a minha mãe, ninguém visita a minha mãe está idosa e ninguém aparece, né? E, e aí, aproveitando, acho que foi a Helena que falou da agressividade, se não me engano, né, Helena, que para se mostrar, para aparecer de fato, para se tornar visível naquele momento, né, ela comete essas agressividades todas, né, com a faca do bolo, e com o cuspe e tudo mais. E eu faço uma pergunta, né, será que a gente está chegando numa sociedade que o idoso ele vai precisar se tornar essa pessoa agressiva, cometendo talvez até abusos dentro do seu meio, para poder ser visto, para poder ser olhado e cuidado de uma forma mais adequada, né? Eu não sei o que vocês pensam, mas assim, eu estou muito preocupada com isso, assim, de que ou o idoso ele é visto pela agressividade dele em algum momento, né? Eu vi uma cena, eu não posso deixar de contar para vocês, que não faz nem tanto tempo assim, numa praça aqui perto da minha casa, que tem várias pracinhas, então você chega na praça e você encontra vários grupinhos conversando e tal. E chegou uma senhora com uma bengala na mão. Então ela vinha com a bengalinha dela e tal, e quando ela chegou perto de um banco, esse banco estava lotado, estava cheio ali de gente, enfim. E ela chegou perto do banco. E acho que ela pediu, eu não sei porque eu não ouvi, acho que ela pediu para sentar, e as pessoas não olharam para ela. Pois ela catou a bengalinha dela e levantou a bengala, assim, para agredir as pessoas que estavam ali, para sentar, para dar um lugar para ela, né? Aquela cena me chocou muito, porque, primeiro, porque não olharam para ela, e segundo, que ela usou de uma. Bom, claro que eu não conheço essa senhora, não sei qual é a condição psíquica dela, né? Se ela tem alguma doença, se ela está com alguma demência, enfim. Mas expressa uma agressividade, né? Que é para ser notado, né? Acho que, bom, é isso. É mais ou menos isso que eu queria dizer, que é essa questão de deixar o velho, a existência dele é como se a existência dele não existisse, né? Fica num lugar muito deslocado. É isso só, gente. Acho que a Oi, Ana gente, posso levantou a falar? mão. Ah, Estou sim. achando a mão, estou completamente desorganizada aqui, mas depois eu... Mas acho que você pode falar. Desculpa que a gente viu a Ana aqui, a Maria Antonieta. Falo eu ou a Ana? Boa noite a todos. É um prazer também estar aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Eu gostei muito da fala da Susana, porque eu também senti que esse conto
parece assim uma cena teatral. Não sei se já foi encenado esse conto, porque às vezes eles pegam alguns contos, principalmente na TV Cultura, né? Eles fazem alguns teatros assim baseados em literatura, mas realmente dá uma impressão assim de uma cena teatral. Tem dois grupos, né? Um grupo mais assim mais rico e o outro mais pobre, e eles se odiando, né? Então cada um mostrando o seu rancor, né? O seu ódio, e na verdade eles estão ali por obrigação mesmo, né? Então eles têm que desempenhar um papel. E aí eu percebi também, além disso, a Zilda, ela também, como mulher, ela foi designada, assim, obrigatoriamente, para cuidar da mãe. Então, ela também ela não cuida da mãe com aquela boa vontade, né? Parece que ela está sempre exausta, se sentindo, assim, uma escrava, né? E aqui, no caso que a Suzana comentou também, do galo cantar pela terceira vez, é uma passagem assim do Evangelho, né? Quando está Jesus fala para Pedro, né? Ele diz que o Pedro fala que ele não negará nunca a Jesus, né? Mas Jesus fala para ele, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, eu percebo assim sempre aquela religiosidade permeando os contos dela. E também a questão da mãe, né? Eu morei com a minha avó, ela morreu com 89 anos aqui em casa. Eu moro em São Paulo, né? E a minha mãe é que cuidou da minha avó nos últimos anos. E a minha avó tinha muito medo de ficar com problema mental e de ser internada numa clínica. Então, ela sempre falava isso. E a gente falava, não, a senhora não vai, não vai. E ela não ficou com problema mental, ela ficou com problema, assim, de querer sempre contar as mesmas coisas, né? Principalmente da juventude. E eu me lembro que eu ouvia sempre as mesmas histórias, mas eu ouvia com prazer. E eu achava que era muito importante para ela. Então, eu acho que depende muito da relação que você tem com o idoso e do idoso que já teve antes com você, né? Então, eu acho que, no caso aqui, a, a mãe, ela deve ter sido uma mulher assim muito forte, muito lutadora, trabalhadeira, né? Mas ela não teve tempo de dar carinho, dar mais atenção aos filhos. Talvez ela tenha dado mais atenção para aquele que morreu. E por isso, e aí, com isso, quando ele morreu, ela morreu junto. Acho que acaba acontecendo isso às vezes, né? E também a questão de, como já foi falado, a família ela se reúne muito enquanto a mãe está aí, né? E eu me lembro que meus tios, porque a minha mãe também tinha só uma irmã que morava no interior, e os outros eram homens. Eles vinham à minha casa quase toda semana, tinha alguém para visitar minha avó. Depois que ela se foi, aí cada um ficou assim no seu na sua vida, né? Então não deu mais para a gente se reunir. É muito interessante essa questão da mãe que faz permanecer a família reunida, né?
Então, eu só queria comentar assim, algumas coisas, né? Porque muita coisa já foi falada também, mas está sendo muito bom a gente trocar ideias aqui e estou aprendendo bastante. Obrigada, então, pelas ideias que vocês colocaram. Passar para a Ana agora, depois a gente faz mais comentários. Para a Ana, depois a Fabi. Ana, boa noite. Tá sem Ana, você som. ainda está muda. Ana, Ana, o seu som não está ligado. Embaixo da tela, Ana, do lado esquerdo. Aê, conseguiu! Não, é porque apareceu um cartaz em que eu estava muda no microfone, eu não estava conseguindo. Boa noite a todos. Eu, como sempre, eu vou falar algumas coisas bastante avulsas. A Antonieta falou no teatro, né? E eu iria para o cinema, que é uma das minhas paixões, né? Então, eu me lembrei dos filmes Alexander e Fanny, né? Que é do Beckman, que eles se reúnem. Também tem um italiano, tem alguns. Eu me lembrei de Parente Serpente. Lembrei. E tem também um romeno que é pouco conhecido, que se chama Sierra Nevada. Alguém falou aí de Recife, bastante, né? Agora eu vou puxar a sardinha para minha brasa. Então, temos Olaria, Ipanema, Jardim Botânico, né? Clarice passeia por todo o Rio, tem até aquela publicação a que a Carla já se referiu uma vez. Então, a gente tem as várias diferenças conforme a parte do mundo do tratamento, né? Aqui no Brasil, as famílias se ocupavam, né? Cada vez menos. Na Europa, eu estive com algumas pessoas e o poder público, né? Não digo o governo, o poder local, né? Do bairro, eles têm algumas cuidadoras, se a pessoa se inscreve, e que vão à casa dos idosos, mas por poucas horas, só para um banho ou fazer compras ou algum cuidado assim muito pequeno. E no Oriente, muitos filmes que nós vimos, os idosos são bastante respeitados, não é? Isso não sei se é propriamente a realidade, mas muitos filmes contam isso. Agora, sobre o conto, eu vou falar só algumas cenas que eu achei interessantes, assim, que me chamaram a atenção. Os presentes, né, que eles dão à senhorinha, né, que nenhum deles serve. Eu vou tentar falar algumas coisas que não foram faladas. As passas do bolo que caem também é muito interessante, né? As migalhas que as crianças ficam olhando para as passas do bolo. O fato de eles cantarem o parabéns em duas línguas, né? Isso mostra bastante a divisão da família, né? Um queria se exibir, cantar em inglês, e o outro cantava em português e não chegavam a um acordo. E também eles comentam como ela era há um ano, né? Quer dizer, a decadência do velho. E a cena do vinho me fez lembrar uma cena que eu passei com a minha mãe. Nós fomos a um churrasco e no churrasco sempre muita cerveja, né? Porque a carne é salgada. E a minha mãe adorava cerveja e ela não podia tomar cerveja nem álcool, porque ela tomava medicamentos, né? Que não podiam ser misturados com. Então eu tive a preocupação de levar uns limões e eu entreguei na cozinha, né? E pedi para alguém preparar uma jarra de limonada e não passar com cerveja na frente dela. E na hora que, então, servisse a limonada. E ela virou-se para mim, lá pelas contas, ela disse assim, minha filha, não tem uma cervejinha não nesse churrasco? Então, esse foi um fato que... E
casualmente, a minha mãe era Dona Anita. Isso também foi uma outra lembrança que o conto me trouxe. E a outra que eu também vou relatar um fato pessoal, que aqui na minha família eu sou a matriarca, já tenho mais de 80 anos, e no sábado, todos os sábados, nós nos reunimos aqui em casa, independente. Aí vem, quase todos vêm, netos, filhos, bisnetos. Então é só isso que eu queria contar para vocês. Boa noite, deixo espaço agora para a colega, a Rosa, né? Rosa, isso. Boa noite, então. Boa noite, pessoal. Sou eu ou é a Fabiana que ia falar? Eu acho que a Fabiana estava na fila Estava mesmo, antes, né? né? Então, Fabiana, diga. Tá bom. Eu achei o máximo todos vocês trazendo sobre esse conto e sobre a vida. E o que me fez pensar esse conto, na agressividade, também uma certa melancolia, quando, talvez pelo não luto ainda desse filho, quando ela olha para os filhos e olha para aquela família onde ela é a matriarca e está tudo estragado. Então, eu vejo também um traço melancólico, uma agressividade que mantém ela ali. E uma outra coisa que me chamou a atenção foi quando o filho fala até o ano que vem. Por mais que essa família é distante, eu achei interessante quando você traz que eles cantam parabéns em inglês e português, mostra a divisão, mas mostra muito afeto também. E essa forma de afeto, né? Porque eles se reúnem, que seja uma vez por ano, mas com todas as mazelas que a família apresenta ali, né? E o asseguramento, você vai fazer 90, né? Tipo, a gente vai estar aqui o ano que vem, como se ela fosse o elo para esse encontro, mesmo esse encontro truncado, esse encontro desencontrado. Então, mas me chamou muito a atenção essa questão que me pareceu melancólica, de ela tá tudo estragado para ela, né? Todos aqueles filhos com quem eles casaram, aqueles netos, e é isso. Acho que todo mundo falou tanta coisa, acho que eu tinha para contribuir com isso. Rosa. Então, gente, eu estou achando ao máximo esse encontro aqui. Muito, muito, muito gostoso, muito interessante. E, assim, foi falado tanta coisa, eu acho que esse conto tem tantas camadas, né, que dá para pensar, né, e vocês foram levantando tantas questões que eu acho que, nossa, assim, seria interessante até sistematizar, né, as vertentes interpretativas e as associações que foram sendo feitas aqui. Eu achei muito, muito rico. E tem uma coisa que me chamou muito a atenção nesse conto, que eu fiquei pensando que é alguma coisa assim, é como se ela, nesse momento ali da festa, ela representasse, ou ela fosse uma, como é que eu diria, uma imagem do que é aquela família, né? Ela me passa uma imagem de uma secura muito grande, uma secura emocional, uma pessoa que está muito fechada e que tem muito ódio, né? Que eu senti o tempo todo ali naquelas relações foi muito ódio, né? E é como se ela, nesse momento da vida dela, um pouco aquilo que ela está vivendo, a maneira como ela está ali, ela representa as relações que estão ali acontecendo naquela família, né? Então, tem ódio, tem competição, tem inveja, tem um monte de coisa ali que está toda mal resolvida, né? Foi um pouco isso que eu pensei. Mas, assim, achei muito legal isso, os vários pontos que trouxeram, né? Eu acho que seria interessante a gente poder, sei lá, escrever até sobre isso. É isso, gente. Muito obrigada. A gente está chegando no final da roda. Eu queria só fazer alguns comentários. E também, não sei se a Águida quer trazer alguns.
Primeiro que eu fiquei muito emocionada também ouvindo a Suzana, né? Esse relato que a Suzana traz é muito impactante. E que é muito interessante ouvir, por exemplo, a Beatriz, né? Como as famílias são únicas, como cada família vai tendo, estabelecendo uma forma de vínculo que é muito ali das próprias construções, né? É interessante ouvir, né? Quantas donas Anitas vão aparecendo, né? Quantas pessoas vão se identificando com a personagem e desse lugar muito solitário, muito sozinho da família. E aí tem um comentário também aqui da Cláudia, que ela pergunta, né, como será esse amanhã, é, é, falando de comunidade, das pessoas que se unem. Inclusive, a gente vai estar tendo um evento agora no grupo, do envelhecimento, que vai ser sobre isso, né? Vai ser o filme, a gente vai assistir o filme E Se Vivêssemos Todos Juntos, e receber um grupo também que já está fazendo esse tipo de movimento, né? De comunidade, das pessoas se unirem. E ainda mais pensando que o conceito de família hoje está se modificando, não é como na época da Clarice, né? Que essa dona Anitta que não tinha muita opção, era casar e ter filhos. Você não tinha muito como repensar outro formato de família. E hoje em dia tem tantos outros, tantas possibilidades, e como talvez seja importante a gente poder ter espaços como esse, né, de interlocução, de poder conversar, de poder ouvir a experiência das pessoas, e também pensar como a psicanálise, nós, né, dentro do nosso ofício, a gente também pode contribuir para pensar também nesse amanhã, né, de uma maneira. A gente acaba se tornando uma comunidade aqui, se ouvindo, que é algo tão raro da gente poder fazer, né? Escutar o outro, as experiências, pessoas de diferentes lugares. E, enfim, eu fiquei também, estou muito feliz do grupo estar aqui também com a gente nesse encontro. É muito potente, né, a gente pensar, né, esse tipo de tema, né, de trazer um tema tão delicado e que se tudo ocorrer bem, nós vamos envelhecer, né? Essa é a ideia, né? A gente só envelhece porque tem vida, porque tem história. Mas, enfim, Águida, você quer falar alguma coisa? Não sei se... Não, só estou adorando também, né, o encontro, enfim, agradecer, foi incrível, né, Carla, a gente não se cansa de promover essas trocas, porque né, é sempre um encontro novo com a Clarice, né, e com essa temática que é tão interessante, né, que esse grupo do SEDES tem sustentado essa discussão tão importante, né. Eu fiquei com vontade de fazer um comentário só de uma figura muito rapidamente, talvez tenha a ver com esse final, que é a Cordélia, né, não sei porque ela foi me vindo, assim, quando vocês falavam, não sei se vocês notaram que era aquela nora mais jovem dela, e a Cordélia, diferente da família, ela fica numa espécie de torpor. Não sei se vocês lembram, a Clarice fala muito rapidamente dela, que quando eles cantam alto, ela meio que desperta, né? Tem um espelhamento ali, não sei, a Cordélia tem dela, né, com a Anitta. E a Cordélia, não fiquei com vontade de ler uma frase dela, né, fala da Cordélia, do olhar da Cordélia para a Anitta, né, para aquela senhora que era sogra, né? Ela se compadece, né? Tem ali uma identificação e aí no final, não sei se vocês lembram que o filho, ela é a mãe do Rodrigo, que é o neto eleito, né? Dessa protagonista e o Rodrigo está puxando ela, eles estão indo embora, né? E ela olha, né? Porque é isso, né? A Anitta, ela, depois do cúspide, ela surge, né? Como sujeito, aqui como a gente falou, né? E traz, né? Esse ímpeto, né? Essa vida. E aí, logo no fim do conto, a Clarice diz, né? Que a Cordélia olha, né? Para a Anitta, perplexa e desesperada, que mais uma vez olhou para trás, implorando a velhice ainda um sinal de que uma mulher deve, num ímpeto dilacerante, enfim, agarrar a sua derradeira chance e viver.
aqui, quando ela fala da velhice propriamente dita, né, e desse olhar dessa nora, né, para essa mulher, né, enfim, reconhecendo esse sujeito, essa mulher, né, enfim, fiquei com vontade de trazer a Cordélia nessa linha né, de tudo que foi dito, enfim, mas agradecer a vocês, esse encontro maravilhoso. Eu não consegui ler todas as mensagens, mas já estou vendo aqui um monte de gente interessada em viajar, em se encontrar, em ver o filme juntos. A gente vai ter que ver o que faz com tudo isso, vai ser tudo coisas muito boas, né? Sim, agradecer aí a vocês todos. Lu, você quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar tchau. Bom, então eu queria agradecer. A gente vai ter esse encontro gravado, depois a gente pode compartilhar com vocês também. Agradecer a presença, a discussão, o tema, as trocas, e é uma discussão que precisa estar sempre viva, né? A gente tem que estar sempre circulando esse tema cada vez mais. E agradecer ao grupo também, da gente estar aqui, uma parceria com a Casa Frida, a confraria também participando aqui nas discussões. Lembrando que no próximo dia 12 vai ter encontro da confraria com a Hora da Estrela e a crônica Descoberta do Mundo da Clarice, que a gente está junto com a Casa Frida, que é muito bacana. Quem quiser participar, vai ser um prazer. Então, muito obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigada, Carla. Obrigada, Águida. Boa noite, boa noite. Obrigada. Obrigada, gente. Boa noite, obrigada. Boa Tchau, noite. obrigada. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigada. Tem aí um vermelhinho para eu sair da reunião.